A minha bobinha está em casa, lavando louça na casa da sogra. Paul caiu na gargalhada, lançando um olhar bêbado aos colegas que ficaram em silêncio. Imagina só! Formada com louvor pela Sorbonne, em finanças ainda por cima. E virou dona de casa. Mas é isso aí. Lugar de mulher é em casa cozinhando e cuidando de fraldas. O restaurante O Farol fervilhava com música e conversas. Lustres antigos de cristal lançavam uma luz suave sobre as toalhas engomadas. A festa de fim de ano comemorava os 30 anos do Banco Estabilidade. Taças tilintavam, garçons de camisa engomada circulavam entre as mesas servindo petiscos e bebidas. E no centro das atenções, como sempre, estava Paul Richardson. Contador sênior com ambições de virar diretor financeiro. Pois é, foi assim mesmo, continuava Paul, o rosto corado pelo uísque. Sabem como eu treinei ela? Nada de salão de beleza, nada de amigas. Me espera em casa, traz os chinelos. Riu da própria piada, olhando em volta à procura de aprovação. As mulheres trocaram olhares desconfortáveis, os homens forçaram sorrisos. Em época de festas todos tentavam ser gentis, mas Paul claramente passou dos limites. Paul, dizem que tua Caroline te ajuda com os relatórios, comentou com cuidado Shannon, do departamento de planejamento, uma veterana que trabalhava com finanças desde os anos 80. Ouvi dizer que ela se formou com louvor em economia. Nos anos 80 ainda? Naquela época sim, se aprendia de verdade. Quem disse isso? Paul ficou alerta na hora, os olhos se estreitaram. Besteira. Ela não entende nada de economia. Só sabe fazer sopa e assado. E nem sempre acerta, disse ele, tomando um grande gole de uísque. Relatório? Sou eu que explico. Às vezes ensino alguma coisa. Ela se interessa, só isso. O celular novo vibrou pela terceira vez naquela noite. Na tela, Caroline. Paul atendeu com irritação, recusando a chamada e virando o aparelho com a tela para baixo. De novo ligando. Quer que eu vá para casa? E se for uma reunião de negócios, hein? Essa tolinha não entende que é preciso construir carreira, fazer contatos. É por isso que eu ganho 5 vezes mais que os colegas dela. E ela fica na cozinha, como deve ser. Paul, não é certo falar assim da sua esposa, disse Henry, um contador antigo, presente no banco desde sua fundação. Os cabelos grisalhos penteados para trás, e no paletó um broche de mérito do serviço financeiro. Ela ainda cuida da sua mãe. Isso é um trabalho difícil, eu sei, já passei por isso. E daí? Paul encheu os copos com uísque caro, derramando um pouco na toalha branca. Não mora de graça. Eu dou comida, roupas. Até carro eu comprei. Um Peugeot, é verdade, sorriu, mostrando as facetas caras. Ainda não merece coisa melhor. Quando aprender a respeitar o marido de verdade, talvez eu compre um BMW. Um riso forçado percorreu a mesa, mas foi meio sem graça. As mulheres se entreolharam com desaprovação ou algumas balançaram a cabeça. Na mesa ao lado, alguém soltou um leve suspiro. Paul se virou bruscamente e deu de cara com o novo diretor do banco, Gerard Stone. Um homem alto, elegante, de uns 45 anos, com fios grisalhos nas têmporas e olhos cinzentos penetrantes. Ele olhava Paul com desprezo evidente, mas ficou em silêncio, girando devagar a taça de água mineral. Que se dane, pensou Paul, meu trabalho é impecável, ninguém tem do que reclamar. E se eu mando na minha mulher, é problema meu. Enquanto isso, numa casa simples na periferia de Lille, num pequeno apartamento de 2 cômodos herdado dos pais de Paul, Caroline Richardson trocava com pressa na testa de Debbie, se encolhendo a cada gemido da sogra. A velha cama rangia a cada movimento da mulher doente. Aguenta só mais um pouco, mãe, sussurrava Caroline, ajeitando o travesseiro. O remédio vai fazer efeito. É bom, caro. O Paul conseguiu especialmente. Ela preferiu não dizer que comprou o remédio com suas próprias economias, que guardava para um casaco novo. O antigo já estava gasto demais, mas Paul achava que ainda dava pro gasto.
Paul. Onde está? A idosa apertou a mão da nora com os dedos finos e veias saltadas. Está preso no trabalho, mentiu Caroline, olhando para o velho relógio de paredão, uma relíquia da família Richardson. Já passava das 11 da noite. Ela sabia que o marido estava na festa. Sabia também que ele voltaria a se exibir para os colegas às custas dela. Isso já virara hábito. Nos primeiros anos de casamento, ela ainda o acompanhava nesses eventos. Mas depois de ser chamada de cozinheira e dondoca na frente de todos, parou de ir. Terminando de cuidar da sogra, Caroline fechou silenciosamente a porta do quarto e voltou à cozinha. Sobre a mesa estava seu velho notebook, o único vestígio da vida que levava quando ainda trabalhava numa universidade de pesquisa. Na tela, uma planilha complexa com indicadores financeiros do banco. Paul teria que entregar aquele relatório trimestral em 2 dias, e como sempre, levará seus rabiscos para ela organizar tudo direitinho. Caroline suspirou e esfregou os olhos cansados. Um dia sonhou com uma carreira de verdade, com seu próprio escritório e projetos importantes. Após a faculdade, chegou a receber um convite para estágio em Zurique, num centro financeiro de prestígio. Mas aí apareceu Paul, bonito, seguro, prometendo mundos e fundos. E ela escolheu a família. Paul é bom, murmurou uma voz fraca do quarto. Era Debbie. Só que fraco. Como o pai dele. Os homens da nossa família são assim. Falam alto, mas por dentro são vazios. Caroline assentiu em silêncio, mesmo sabendo que a sogra não podia vê-la. Lembrou como, um mês antes, Debbie a chamava de interesseira e caçadotes. Engraçado como a doença muda as pessoas. Desde o primeiro derrame, a sogra parecia ter enxergado quem o filho realmente era. O celular antigo de Caroline apitou com uma mensagem. Ela se assustou, esperançosa de que fosse o marido. Mas era só um lembrete automático sobre o pagamento do empréstimo que fizeram para tratar a sogra. Suspirou e voltou aos cálculos, manipulando os números da planilha com agilidade. Ninguém no banco sabia que os modelos financeiros premiados do Paul tinham sido todos feitos por sua dona de casa burrinha. Caroline não buscava reconhecimento. Só queria que o marido não perdesse o emprego. Senão, não teriam como pagar os remédios de Debbie. No restaurante, Paul já tinha trocado o uísque por vodka. Desabotoou a camisa e afrouxou a gravata. O cabelo, antes arrumado com gel caro, estava despenteado, e os olhos embaçados pelo álcool. Agora dançava com uma jovem garçonete, uma loira de saia curta e seios fartos, que ria alto das piadas dele e não saía de perto. Essa aqui é bem mais bonita que a minha, anunciou ele alto, ao voltar para a mesa com a moça abraçada pela cintura. Acho que tá na hora de trocar de modelo, né? O que acham, rapazes? Ele nem percebeu quando o diretor do banco se aproximou da mesa e parou bem atrás dele. Gerard Stone era de uma nova geração. Daqueles que fizeram fortuna nos anos 90 não com trambiques e especulações, mas com análise financeira honesta e investimentos inteligentes. 1 ano atrás, ele comprou o controle acionário do Banco Estabilidade e, desde então, vinha afastando aos poucos todos que não se encaixavam em seus altos padrões. Richardson, a voz de Gerard soou como um trovão em céu limpo, fazendo Paul estremecer. Passe na minha sala segunda-feira. Com o relatório. E com sua esposa. Paul virou-se devagar. O olhar frio do chefe dizia tudo. Com e minha esposa. Por quê? Balbuciou ele, de repente sóbrio. Você vai saber, respondeu Stone secamente e saiu, sem esperar resposta. O que será que ele sabe? Será que descobriu? Mas como? Fui cuidadoso. Ninguém sabe que é a Caroline que faz todos os cálculos. Será que alguém contou? A velha Shannon? Ou o Henry? Mas ele não teve tempo de terminar o pensamento. A garçonete encheu seu copo novamente, e outro gole de vodka apagou qualquer preocupação. Depois eu resolvo, pensou Paul, jogando o líquido ardente goela abaixo. Chegou em casa já de madrugada, fedendo a perfume barato, e com uma mancha de batom na gola da camisa branca. Nem tirou os sapatos.
Foi direto ao quarto onde a sogra dormia e acendeu a luz com força. Mãe! Acorda! Hoje é dia de festa. Decidi te colocar num asilo. Chega de viver às minhas custas. Debbie se assustou e abriu os olhos. O rosto pálido e abatido pela doença se contorceu de medo. As mãos enrugadas e frágeis, sobre a manta, começaram a tremer. Caroline correu da cozinha ao ouvir o barulho, e parou na porta, chocada com a cena do marido se impondo sobre a cama da sogra como uma tempestade prestes a cair. Paul, o que você está fazendo? Pirou. A mãe não pode se estressar. A doutora Grayson proibiu qualquer tipo de agitação. Ela não é mais minha mãe, disse Paul, cambaleando nos sapatos novos que comprará com o último bônus. É um peso morto. Sabe quanto a gente gasta com remédio para ela? E para quê? Vai morrer logo. Eu podia estar com um carro novo, igual ao do Stefan do câmbio. O cheiro de álcool e perfume feminino era tão forte que Caroline até fez uma careta. Reconheceu aquele cheiro era o mesmo da garçonete do café em frente ao banco, onde Paul vivia aparecendo. Cala a boca. Caroline levantou a voz pela primeira vez em muitos anos, sentindo algo quebrar por dentro. 15 anos de humilhações, medo e submissão viraram raiva. Vai dormir, você está bêbado. E não se atreva a falar assim da mãe, que deu a vida por você. Não me diga o que fazer, gritou Paul, erguendo a mão contra ela. O golpe não chegou. Ele errou o cálculo e quase caiu na mesinha com os remédios. Aqui quem manda sou eu. E se eu quiser, coloco vocês duas pra fora. O apartamento tá no meu nome. Debbie começou a chorar baixinho, escondendo o rosto com as mãos frágeis, cobertas de manchas senis. Manchas vermelhas começaram a surgir em seu rosto, um sinal perigoso, considerando sua hipertensão. Filho, por quê? Eu te criei sozinha. Seu pai se foi cedo. Trabalhei em 3 empregos para te dar tudo. E destruiu minha vida, gritou Paul, cuspindo saliva no travesseiro. Sempre com o fica em casa, Paul, não vai lá, Paul. Quando quis ir à praia nas férias, não deixou. Você vai ser contador, como seu pai. E agora eu que tenho que cuidar de você. Vão todos pro inferno. Ele se virou e saiu tropeçando no tapete, derrubando uma jarra de cristal da mesinha. Segundos depois, a porta de entrada bateu e seus passos desequilibrados ecoaram pelo prédio. Caroline correu para o telefone e ligou para a emergência. O pulso de Debbie estava fraco e acelerado, a respiração curta. O relógio antigo na parede parecia andar mais devagar. Enquanto esperavam os médicos, ela colocava uma toalha fria na testa da sogra e murmurava palavras de consolo. Não liga para ele, mãe. Não é ele falando, é a bebida. Ele te ama, só tá cansado. Tem muita pressão no trabalho, problemas por todos os lados. Nem ela acreditava no que dizia, mas as palavras saíam no automático, como um mantra velho. Eu também tô cansada, pensou Caroline, olhando a neve cair pela janela. 15 anos assim. 15 anos de medo e humilhação. E pra quê? Por alguém que nem valoriza tudo o que sacrifiquei por ele. A ambulância chegou 40 minutos depois. As festas sobrecarregavam os serviços médicos. A médica, já de idade e com o rosto cansado, examinou Debbie, mediu a pressão e balançou a cabeça. Acho que foi um micro AVC. Precisaria ir pro hospital, mas não tem vaga. É feriado, você entende. Tudo lotado, tem gente com crise de úlcera, outros com infarto. Vamos aplicar um calmante. Depois do feriado, tragam ela para fazer exames. Aqui está o encaminhamento, conheço um colega da faculdade, ele é bom, da velha guarda. E se ela piorar? Perguntou Caroline, preocupada, pegando o papel com a assinatura e o carimbo. Aí ligue de novo, disse a médica, limpando as mãos com álcool. Mas o que posso fazer? Tá tudo lotado. Nós estamos sem folga faz dias. Tente se virar sozinha. Você parece inteligente. Sabe medir a pressão? Então pronto.
Se passar do normal, chama de novo. Quando a ambulância foi embora, Caroline sentou-se ao lado da cama da sogra e segurou sua mão. Os dedos gelados eram tão frágeis que pareciam que iam quebrar com um simples aperto. Vai ficar tudo bem, mãe. Eu não vou te abandonar. Vamos passar por isso juntas, disse Caroline, tentando parecer firme, mesmo com o coração apertado pelo medo e pela impotência. Debbie apertou levemente os dedos dela. No anelar, brilhava de forma discreta uma velha aliança de casamento, que ela nunca tirou, mesmo depois de 20 anos da morte do marido. Caroline. A caixinha. No armário. Na prateleira de cima, atrás dos lençóis, sussurrou com dificuldade. Que caixinha? Perguntou Caroline, inclinando-se mais perto. A antiga. Com flores. Era da minha avó. Dá uma olhada. Caroline se levantou e foi até o velho armário. Na prateleira de cima, entre pilhas de lençóis bem passados com cheiro de lavanda, encontrou uma caixinha de madeira entalhada com a pintura descascando. As flores na tampa centáureas estavam quase apagadas pelo tempo. Com cuidado, ela pegou a caixinha e a levou até a sogra. Abre, pediu Debbie, tentando se erguer no travesseiro. Dentro, sobre um forro de veludo desbotado que já fora vinho, estavam joias antigas. Um broche de ouro com granadas vermelho escuro, parecendo gotas de sangue seco, brincos de pérola em armação de ouro branco, e vários anéis com pedras preciosas, safiras, rubis e esmeraldas. Da minha avó. De antes da guerra. São de verdade. Não como essas porcarias de hoje, disse a velha com esforço, acariciando o broche com dedos trêmulos. Meu avô era engenheiro. Escondemos tudo na crise. Depois que passou. Bom. Esconde bem. Fica pra você. Só não conta pro Paul. Vai torrar tudo. Ou dar pra aquela garota dele. Imagina, mãe, exclamou Caroline, chocada. Aquelas joias valiam uma fortuna. Eu não quero as suas joias. Você vai melhorar e vai usar. No seu aniversário de 80 anos, todo mundo vai se encantar. Não, Debbie balançou a cabeça devagar. Alguns fios grisalhos ficaram no travesseiro. Sinto que não dura muito mais. O coração falha, as pernas já não seguram. É pra você. Pela sua bondade. Pelo cuidado. Por aturar meu filho sem rumo. Eu vejo tudo, tá? Ainda não tô cega. Ela fechou os olhos e sua respiração ficou mais tranquila. O calmante começava a fazer efeito. Caroline fechou a caixinha em silêncio e a devolveu ao lugar, atrás dos lençóis. A mente girava. Com aquelas joias, ela podia recomeçar. Sair de casa, alugar um apartamento, talvez até abrir seu próprio negócio. Mas algo dentro dela se recusava a seguir esse caminho. Não podia abandonar a sogra doente. E levá-la junto significaria mais sofrimento para Debbie. Paul só voltou perto do almoço do dia seguinte armaçado, mal-humorado, fedendo a álcool, com um olho roxo. A noite claramente não terminou como ele esperava. Ao ver a esposa pálida, que não dormira a noite toda, ele soltou um sorriso provocador. O que foi? Já foi chorar pra mamãe? Se juntaram contra mim? Já dividiram a herança, né? Paul, tua mãe teve um micro AVC. A médica veio. Aqui está o encaminhamento pro exame depois do feriado, disse Caroline, entregando o papel com calma. Ela precisa de repouso total e medicamentos adequados. E quanto vai custar isso? Foi a primeira coisa que Paul perguntou, sem nem olhar o papel. Ou você acha que sou uma máquina de dinheiro? Não sei ao certo. Mas posso vender os brincos que você me deu no nosso primeiro aniversário, respondeu Caroline, lembrando dos brincos de prata com zircônia que Paul comprará de um camelô qualquer. Ele adorava se gabar da generosidade, embora os brincos fossem baratos. Nem pensar, bufou Paul, tirando os sapatos no meio do corredor. Eu te dei aquilo como presente, não para você sair vendendo. Aquilo é relíquia de família. Minha avó usava.
Mentira deslavadade, os dois sabiam disso. Que o governo pague o tratamento, já que arrancam tanto imposto da gente. Foi até a cozinha com cara de dor de cabeça, abriu a geladeira e pegou uma caixa de leite, que bebeu inteira, direto do recipiente. E o almoço, resmungou ele, olhando o fogão vazio. É isso que você chama de esposa? Nem comida pro marido tem. Não tive tempo de fazer nada. Passei a noite com a tua mãe, respondeu Caroline com culpa na voz, embora não se sentisse culpada. Posso preparar um ovo ou um macarrão rapidinho. Vocês estão me tirando pra idiota, explodiu Paul, batendo a porta da geladeira com tanta força que os potes de conserva tilintaram. Claro. Pro marido é sempre desculpa. Mas pra essa velha aí você vira enfermeira 24 horas. Fala a verdade, tá só esperando ela morrer pra pegar o apartamento, né? Paul. Caroline corou de raiva. Como você tem coragem? Ela é tua mãe. Quer saber? Vou comer no café. Aquela garçonete cozinha bem melhor que essa tua pasta sem graça, disse ele com um sorriso cruel, reparando no jeito como a esposa se encolheu ao ouvir o garçonete. E vê se adianta logo com aquele relatório. O Stone vai me engolir se eu não entregar na segunda. Tá quase pronto, assentiu Caroline, evitando discutir. Até o fim da tarde termino. Só falta a terceira parte e as novas tabelas. Fim da tarde? Paul perdeu a paciência. Você tá brincando comigo? Eu tenho que entregar isso na segunda. E se tiver erro? Quando eu vou revisar? Você sabe a responsabilidade que tenho? É o relatório trimestral pro conselho diretor. Paul, eu vou fazer tudo certo, disse ela num tom calmo. Em 15 anos, alguma vez errei? Alguma vez te deixei na mão? Ele deu uma acalmada. Realmente, nunca havia erro nos relatórios dela. Graças ao trabalho de Caroline, ele já tinha sido promovido 2 vezes e era considerado um dos melhores do banco. Pois olha, se eu perder essa bonificação por tua culpa, vai me dever pelo resto da vida, ameaçou, apontando o dedo como se falasse com uma criança desobediente. Paul saiu, batendo a porta com tanta força que caiu um pedaço de reboco do teto do corredor. Caroline soltou um suspiro de alívio e voltou para o computador, onde o relatório incompleto a esperava. Sabia que ele nunca revisava nada. Não entendia nem os cálculos nem os modelos financeiros. Só pegava o arquivo pronto, entregava e colhia os elogios. O que interessava para ele era o bônus e o tapinha nas costas do chefe. Lá fora, a neve de janeiro caía grossa, cobrindo os montes sujos de uma brancura nova. Faltavam 3 dias pro Natal. Antes, era a época preferida dela. Com cheiro de pinheiro, luzes e a esperança de um milagre. Agora, não esperava mais nada. Talvez, se Paul recebesse o bônus, ele deixasse comprar os remédios caros que a médica receitou semanas atrás. Mergulhada nas planilhas, Caroline nem percebeu o tempo passar. Levou um susto quando a campainha tocou. Será que o Paul esqueceu as chaves? Pensou, mas ao abrir a porta viu um jovem entregador, com o uniforme de uma empresa de entregas famosa. Ele segurava uma caixa grande amarrada com uma fita azul. Caroline Richardson? Perguntou, conferindo algo no tablet. Sim, sou eu, respondeu, desconfiada. Não esperava nenhuma encomenda. Entrega da empresa Nutrition Plus. Assine aqui, por favor, disse ele, estendendo o tablet com a caneta. Caroline assinou sem entender nada e levou a caixa para dentro. Com cuidado, desfez a fita e abriu a tampa. Dentro, havia alimentos especiais para pacientes acamados, várias latas de suplemento nutritivo caríssimo, que ela só conhecia da internet e jamais poderia comprar. Tinha também uma caixa de vitaminas suíças de alto padrão e, por cima, um cartão em papel grosso, com letras douradas em alto relevo. Para sua sogra. Melhoras. Gerard Stone. Caroline ficou sem ar. O diretor do banco? Como ele sabia dos problemas deles? E por que estava ajudando? Eles nem sequer tinham sido apresentados.
Ela não aparecia nos eventos do banco fazia anos. O telefone tocou de repente, fazendo Caroline quase deixar cair o bilhete. O número era desconhecido. Alô, disse ela, hesitante. Caroline, soou uma voz masculina, grave e agradável. Aqui é Gerard Stone. Recebeu a encomenda? Sim, respondeu Caroline, confusa. Muito obrigada, mas e como soube de tudo isso? Tenho meus meios, respondeu ele, com um leve tom de sorriso. Há tempos venho observando o trabalho do seu marido. Ou melhor, o seu trabalho, que ele apresenta como se fosse dele. Um arrepio percorreu as costas de Caroline. Não sei do que está falando, balbuciou ela. Claro que sabe, Caroline, disse Gerard com calma. Trabalho com finanças há muitos anos. Reconheço o toque de um profissional de verdade. Seu marido não é capaz de montar nem uma planilha simples, eu verifiquei. Mas o que ele entrega é de altíssimo nível. Só há duas possibilidades, ou ele está roubando o material de alguém, ou tem alguém fazendo por ele. E tudo indica que esse alguém é você. Caroline ficou em silêncio, sem saber o que responder. O segredo que ela escondeu por anos tinha sido descoberto. Não se preocupe, não vou demitir ele. Ainda, continuou Stone. Mas gostaria de conversar com você. Pessoalmente. Tenho uma proposta que pode te interessar. Que proposta? Perguntou Caroline, desconfiada. Venha ao meu escritório com seu marido na segunda-feira e você saberá, disse Gerard, com um sorriso perceptível na voz. E não se preocupe com sua sogra. Pedi que um bom médico de uma clínica particular a visite amanhã. Vai avaliá-la e iniciar o tratamento. Por minha conta, claro. Mas, por quê? Perguntou Caroline, sem entender. Cada um tem seus motivos, respondeu Gerard de forma evasiva. Digamos apenas que eu valorizo o profissionalismo e não gosto de ver talentos sendo desperdiçados. Até segunda-feira, Caroline. Ele desligou, deixando Caroline completamente confusa. O que tudo aquilo significava? E o que aconteceria quando Paul descobrisse que sua farsa foi desmascarada? Na manhã de segunda-feira, o clima no apartamento dos Richardson era tenso. Paul, vestido com seu melhor terno comprado nos bons tempos, como ele gostava de dizer, andava de um lado pro outro na frente do espelho, brigando com a gravata que não queria ficar no lugar. Mas que droga, resmungava, puxando o nó do tecido listrado de seda. Caroline, vem aqui. Arruma isso direito. Caroline se aproximou em silêncio e, com mãos experientes, ajeitou o nó perfeitamente. Por dentro, ela estava em pedaços. O que os esperava na sala do diretor? Você pelo menos se vestiu direito? Paul a analisou com desprezo. É o Stone, pô. Um figurão. E você vai assim? Caroline alisou a única saia decente que tinha azul marinho, de corte reto, de mais de 10 anos atrás. A blusa, pelo menos, era nova. Presente de aniversário de uma amiga. É o que eu tenho, Paul, respondeu ela, baixinho. Você não deixa eu comprar roupa nova. E para que você quer roupa nova? Nem sai de casa, deu de ombros Paul, gastar dinheiro à toa. Tá bom assim. Só não fala demais lá, entendeu? Quem vai conduzir a conversa sou eu. Ele se olhou no espelho uma última vez, ajeitou os poucos fios de cabelo sobre as entradas e se dirigiu à porta. Vou me despedir da mamãe, disse Caroline. Só não demora. A gente não pode se atrasar. Debbie estava um pouco melhor depois da visita do médico particular que Stone enviou. Ele a examinou, prescreveu medicamentos modernos e deixou o número de telefone, caso fosse necessário. Caroline ainda não conseguia acreditar na generosidade de alguém que nem conhecia. Mãe, eu e Paul vamos sair rapidinho, disse ela, ajeitando o travesseiro e o cobertor. Aqui tem água e os remédios. Se precisar de algo, chama a vizinha. Falei com a Ana, ela vai vir te ver. Onde? E os olhos da idosa de repente ficaram claros e atentos. Caroline,
ela segurou a mão da nora, não tenha medo. Chegou a sua hora. Caroline a olhou surpresa, mas no corredor Paul já batia o pé com impaciência, e ela saiu apressada. O Banco Estabilidade ficava no antigo casarão no centro de Lille. Já fora residência de um industrial famoso, depois virou seguradora. Nos anos 90, foi comprado pelo atual dono. Portas de madeira maciça, colunas de mármore, lustres de cristal, tudo exalava segurança e prestígio. Tô com medo, Paul, confessou Caroline, enquanto subiam a escadaria que levava à sala da diretoria. Ah, para com isso, bufou Paul, mas dava para ver que ele também estava nervoso. Medo do quê? Já falei, meus relatórios estão perfeitos. Vai ver, ele só quer me elogiar na frente da esposa, só isso. Teus relatórios, pensou Caroline, amarga, mas não disse nada. A secretária, uma jovem de terno impecável, os conduziu até uma sala espaçosa, com pé direito alto e janelas enormes. Atrás de uma mesa de carvalho imponente, estava Gerard Stone. Ao vê-los, levantou-se com um sorriso largo. Prazer em vê-los, Paul, disse ele, apertando firme a mão de Paul, e você também, Caroline, cumprimentou-a com o mesmo respeito, até inclinando levemente a cabeça. Por favor, sentem-se, indicou os assentos diante da mesa. Querem café? Chá? Café, por favor, respondeu Paul, lançando um olhar de alerta para a esposa. Chá para você, Caroline. Por causa da pressão, disse Stone, apertando um botão na mesa para chamar a secretária. Como está a saúde da sua mãe, Paul? Perguntou casualmente. Ah, melhorando, sabe como é, e idade, disse Paul, pigarreando. Espero que os medicamentos que enviei tenham ajudado, comentou Stone, observando a reação dele. Paul empalideceu e lançou um olhar nervoso para a esposa. Medicamentos? Murmurou. Sim, os que enviei com o entregador no sábado. Você não sabia? Perguntou Stone com as sobrancelhas erguidas, inocente. Ah, claro, sim, enrolou Paul, muito obrigado. Eu ia agradecer. Não há de que, respondeu Stone. Aliás, trouxe o relatório? Sim, aqui está, disse Paul, entregando a pasta com os documentos. Tudo pronto, como pediu. Gerard folheou rapidamente os documentos, depois os colocou de lado e fixou um olhar penetrante em Paul. Diga-me, Richardson, o senhor entende mesmo o que escreveu nesse relatório? Claro, respondeu Paul rápido demais. Está tudo claro como água. Então poderia me explicar essa fórmula aqui? Stone abriu uma das páginas e apontou para uma equação matemática bastante complexa. Paul empalideceu ainda mais. Isso, e é uma fórmula padrão para calcular o E e o retorno sobre investimento, gaguejou ele. É mesmo? Stone semicerrava os olhos. Porque me parece uma fórmula autoral de avaliação de risco usando o método de Monte Carlo. Bem inovadora, devo dizer. Nunca vi igual. Paul engoliu em seco e lançou um olhar desesperado para a esposa. Ah, sim, foi isso que eu quis dizer, murmurou. Me expressei mal, só isso. Entendi. Stone puxou uma folha em branco na direção dele. Então, que tal desenhar aqui uma modelagem simples de fluxo de caixa para um novo projeto? Nada demais, coisa de 5 minutos para um especialista do seu nível. Gotículas de suor brotaram na testa de Paul. Ele pegou a caneta, girou entre os dedos, rabiscou algo, riscou, tentou de novo. Hoje eu não tô bem, impressão, talvez. Pode ser outro dia? Não. Insisto. O tom de Stone ficou firme. Ou talvez Caroline possa nos ajudar? Ela? Paul soltou uma risadinha nervosa. Ela não entende nada disso. É dona de casa. É mesmo? Stone virou-se para Caroline. Mas você tem um diploma excelente da Sorbonne em finanças, se não me engano. Outros tempos, quando se ensinava de verdade. Caroline se encolheu, surpresa. Como o senhor sabe disso? Sussurrou ela. Tenho minhas fontes, respondeu ele com um sorriso.
Vamos tentar, e empurrou a folha branca para ela. Caroline pegou a caneta com hesitação, mas assim que começou a escrever, a mão fluía sozinha. Em poucos minutos, ela tinha desenhado uma modelagem de fluxo de caixa impecável. Stone examinou atentamente o que ela fez, depois assentiu com satisfação. Como eu suspeitava. Brilhante, Caroline. Esse é o mesmo padrão de todos os relatórios que seu marido tem entregado ao longo dos anos. O silêncio tomou conta da sala. Paul mantinha a cabeça baixa, incapaz de encarar alguém. Richardson, você está demitido, declarou Stone com calma. Por fraude profissional e enganar a empresa. Mais, e tentou reagir Paul. Sem o mais. Você passou anos se apropriando do trabalho de outra pessoa. Isso não é só antiético, é crime. Eu poderia te processar, mas não vou. Pela sua mãe. Pegue suas coisas hoje mesmo e nunca mais pise neste banco. Paul saltou da cadeira, o rosto tomado pela raiva. Como se atreve? Dediquei anos a este banco. Sente-se, ordenou Stone com voz cortante. Ou vou chamar a segurança. Paul caiu de volta na cadeira. Agora você, Caroline. Stone voltou-se para a mulher paralisada de medo. Tenho uma proposta profissional. Quero que ocupe o cargo do seu marido. Com um salário dobrado. Caroline não acreditava no que ouvia. Pra mim. Mas eu não trabalho há anos, olhou de lado para o marido. Oficialmente. Pelo que vejo nesses relatórios, o disse Stone, batendo na pasta, você trabalhou muito. E trabalhou bem. Preciso de gente como você. Você não vai aceitar, gritou Paul, levantando e agarrando o braço da esposa. Você é minha mulher. Vai continuar em casa. Segurança, chamou Stone, e dois homens fortes entraram imediatamente. Acompanhem o Sr. Richardson até a saída. E certifiquem-se de que ele recolha seus pertences e deixe o prédio. Vocês vão se arrepender. Os dois, berrava Paul enquanto era escoltado. Eu nunca vou perdoar isso. Quando a porta se fechou, Caroline chorou em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpe, sussurrou. Eu não queria que acabasse assim. Ele é meu marido, e eu só queria ajudar. Uma coisa é ajudar, respondeu Stone com gentileza, estendendo um lenço, outra é deixar que usem você. Você é uma profissional talentosa, Caroline. Seu lugar não é na cozinha. É aqui, no banco. Pense na minha proposta. E minha sogra? Perguntou Caroline, perdida. Quem vai cuidar dela? Vou providenciar uma cuidadora em tempo integral. Por conta do banco. Considere como parte do seu pacote de benefícios. Caroline levantou os olhos, surpresa. Por que está fazendo isso? O senhor nem me conhece. Stone sorriu, com um olhar suave que ela nunca imaginaria naquele homem. Conheço mais do que pensa. Eu também estudei na Sorbonne, só 5 anos depois de você. Lembro dos seus artigos na Financial Review. Diziam que você seria uma das estrelas da nova geração. E depois sumiu. Casou e desapareceu. Sempre me perguntei o que teria acontecido com você. Caroline ficou sem palavras. Alguém lia seus artigos? Alguém se lembrava? Parecia impossível depois de tantos anos de desprezo e apagamento. Preciso pensar, disse enfim. Foi tudo muito de repente. Claro. Stone assentiu. Você tem até o fim da semana. E então, puxando uma gaveta, entregou um envelope, aqui está um adiantamento. Só por precaução. Sei como é difícil tomar decisões em tempos de mudança. Dentro havia 5.000 euros. Um mês inteiro do salário que Paul recebia. Obrigada, sussurrou Caroline, pegando o envelope com mãos trêmulas. E não sei como agradecer. Só não desperdice essa chance, disse Stone com seriedade. Já passou da hora de parar de viver a vida dos outros. Comece a viver a sua.
Quando Caroline voltou para casa, Paul já estava lá. Andava de um lado pro outro feito um animal ferido, derrubando coisas das prateleiras e gritando palavrões. Olha só quem apareceu! Ele se virou bruscamente, e Caroline deu um passo para trás ao ver os olhos vermelhos de raiva. Feliz agora? Acabou comigo. Me destruiu. Paul, eu não fiz nada, respondeu Caroline baixinho, segurando a bolsa contra o peito, onde estava o envelope precioso. Foi você quem passou anos apresentando o meu trabalho como se fosse seu. E quem te deu permissão para trabalhar, hein? Berrou ele, se aproximando com agressividade. Fui eu que te tirei do nada. Te coloquei no mundo. E você? Bastou eu virar as costas para começar a se insinuar pro chefão? Não ouse falar assim comigo, a voz de Caroline soou firme, pela primeira vez em muito tempo. Foram 15 anos de humilhações, bebida, traições. 15 anos fazendo o seu trabalho, enquanto você recebia bônus e promoções. E nunca ouviu bem, nunca ouvi nenhum simples obrigado ou ponto. Paul ficou sem reação. A esposa submissa de sempre agora estava diante dele como uma mulher decidida, com os olhos em chamas e os lábios firmemente cerrados. O que esse Stone te fez, hein? Sibilou ele. Apostou a vaga na cama, foi isso? Por isso ele me ofereceu o cargo? O som do tapa ecoou pelo apartamento. Caroline nem percebeu como a mão voou e atingiu o rosto dele. Nunca, disse, palavra por palavra. Nunca mais ouse dizer algo assim. Paul segurou a bochecha vermelha. Nos olhos, pela primeira vez, apareceu medo. Você tá se achando demais, rosnou ele. Vou te pôr pra fora. Na rua. A casa é minha. Pode pôr, respondeu Caroline com calma. Mas saiba que, se eu for embora, levo a sua mãe comigo. E quem vai pagar o tratamento dela? Porque emprego, você não tem mais. Ele abriu a boca, mas não disse nada. A arrogância sumiu, os ombros caíram. E agora? Perguntou, abatido. Agora eu vou trabalhar no banco, respondeu ela. E você? Pode ficar aqui, se quiser. Mas com uma condição, vai cuidar da sua mãe enquanto eu estiver fora. Eu? Trocar fralda de velha, gritou Paul, indignado. Nunca. Então junta tuas coisas, deu de ombros Caroline. A casa pode ser tua, mas a justiça sempre fica do lado do mais fraco. Especialmente quando há provas de maus tratos. Era blefe. Ela não tinha provas. Mas Paul pareceu acreditar. Tá bom, murmurou depois de um silêncio. Eu fico. Mas não vou cuidar dela, fica sabendo. A partir de amanhã, a cuidadora vai vir todo dia, informou Caroline. Por conta do banco. E você faz o que quiser. Só não atrapalha mais. Ela passou por ele, que estava paralisado, e entrou no quarto da sogra. Debbie estava acordada. Provavelmente tinha ouvido tudo. Está tudo bem, mãe, disse Caroline, sentando na beira da cama e pegando a mão da idosa. Agora eu trabalho no banco. Num bom cargo. Vamos poder comprar todos os remédios que a senhora precisa. E o Paul? Perguntou Debbie, preocupada. Ele precisa de um tempo para entender tudo, respondeu Caroline com cuidado. Mas não se preocupe. Ele não vai a lugar nenhum. O primeiro dia de Caroline no banco passou como num sonho. Sala própria com mesa de madeira maciça e cadeira de couro, colegas educados a tratando com respeito, uma secretária que lhe servia café numa xícara de porcelana. Tudo parecia surreal depois de 15 anos presa entre quatro paredes. Stone fez questão de apresentá-la pessoalmente na sala de reuniões, onde todo o setor financeiro estava reunido. Pessoal, essa é Caroline Richardson, nossa nova analista financeira. Muitos aqui já conhecem o trabalho dela, embora não soubessem disso, disse com um sorriso enigmático, enquanto um burburinho percorria a sala. Algumas mulheres a olhavam com solidariedade, os homens com curiosidade. Caroline se sentia deslocada com sua saia antiga e blusa simples, mas manteve a postura firme.
Na hora do almoço, Shannon, do setor de planejamento, sentou-se com ela no refeitório, carregando uma bandeja com sopa e assado. Sempre soube que era você quem fazia o trabalho daquele inútil, disse sem rodeios. Nunca acreditei que o Paul tivesse cabeça para fazer aqueles cálculos. No casamento de vocês eu avisei, Paul, cuida bem dessa mulher, que é inteligente. E ele riu, dizendo, vou transformá-la numa mulher de verdade. Você sabia? Caroline arregalou os olhos, partindo um pedaço de pão. Claro que sim, bufou Shannon, ajeitando os óculos antigos. Todos sabíamos. E sabe por que o Stone descobriu tão rápido? Porque a gente contou. Todo o setor. Cansamos de ver ele se exibindo com teu trabalho, enquanto você era tratada feito empregada. Com diploma da Sorbonne e na cozinha. No nosso tempo isso seria impensável. A gente sempre trabalhou lado a lado com os homens. Caroline ficou com os olhos marejados. Obrigada, sussurrou, com um nó na garganta. Não precisa agradecer, querida, disse Shannon, dando um tapinha carinhoso no ombro dela. Nós, mulheres, temos que nos apoiar. Ainda mais hoje, com tanto predador solto por aí. Aquele teu Paul foi só o começo. Aqui tem tubarão que dá medo. Fica esperta com o Stone. Caroline não entendeu bem o que a colega quis dizer, mas assentiu com gratidão e se concentrou na comida. Pela primeira vez em muitos anos, estava comendo algo saboroso, nutritivo, preparado com cuidado. Aquilo parecia luxo. No fim do expediente, enquanto ela guardava suas primeiras análises no velho porta-documentos, Stone apareceu na porta do escritório. Como foi o primeiro dia? Perguntou, encostado no batente. No terno azul escuro e camisa branca impecável, ele parecia ainda mais imponente. Foi maravilhoso, respondeu Caroline com sinceridade. Nem imaginava que ainda conseguiria trabalhar desse jeito, depois de tantos anos. Você se subestima, sorriu Gerard. Talento não tem prazo de validade. A propósito, queria te convidar para jantar para celebrar a nova fase. E aproveitamos para conversar sobre as estratégias do teu setor. Caroline corou, surpresa. É muito gentil da sua parte, mas, e eu sou casada. Eu sei, respondeu Stone com tranquilidade. E não pretendo cruzar nenhum limite. É só um jantar de negócios. Aqui no banco, costumamos marcar assim para comemorar momentos importantes. Caroline hesitou. Por um lado, recusar o convite do chefe parecia falta de educação. Por outro, o que Paul diria. Mas, no fundo, por que ainda se importar? Depois de tudo o que aconteceu naquele dia, ela sentia que não precisava mais prestar contas de cada passo ao marido. Tudo bem, concordou por fim. Onde e a que horas? Restaurante Berkeley, às 8 da noite. Vou mandar um carro te buscar. Stone sorriu e saiu, deixando Caroline com os sentimentos em turbilhão. Em casa, Caroline teve uma surpresa. Paul, vestido com o terno de cerimonial mesmo que usou no casamento do primo 5 anos atrás, a esperava com um buquê de cravos, embrulhado naquele típico celofane de supermercado. Caroline, me perdoa, fui um idiota, disse ele, emocionado, estendendo as flores. Falei coisas horríveis. Eu nem sabia o que estava dizendo. Nervosismo, sabe? Perder o emprego é um choque. Caroline pegou o buquê com desconfiança. Em 15 anos de casamento, Paul nunca lhe dera flores. Nem nos aniversários. No máximo, uma caixa de bombons no dia dos namorados. Você tá bêbado? Perguntou diretamente, cheirando o ar. Não, respondeu ele, indignado. Tô sóbrio. Olha, até preparei jantar. Requintei a massa. E fiz canja pra mamãe. Eu mesmo. Com frango, do jeito que você gosta. Caroline foi até a cozinha. Era verdade, sobre a mesa havia pratos com macarrão e, no fogão, uma panela com caldo de frango com cheiro de tempero verde. O que está acontecendo, Paul? Perguntou, cansada. Pra que esse teatro? Não é teatro, ofendeu-se ele,
fingindo estar profundamente magoado. Eu entendi tudo. Você tinha razão. Eu te usei. Fui um idiota. Mas quero mudar. De verdade. Vou ser o marido carinhoso de antes. Lembra quando viajamos para Barcelona? Em 97? Eu comprava sorvete para você todo dia. Paul, Caroline olhou firme nos olhos dele. O que você quer de verdade? Ele desconversou, desviando o olhar, mexendo no canto da toalha com os dedos. Bem, e eu pensei, e já que agora você trabalha no banco, talvez consiga um lugarzinho para mim também. Não no mesmo banco, claro. Mas o Stone deve ter contatos em outros. Você podia ir falar com ele. Nem precisa ser cargo alto. Só uma chance. Ah, entendi. Caroline deu um sorriso amargo. O mesmo Paul de sempre. Só pensa em si. Mesmo agora, depois de tudo o que aconteceu. Não posso, disse ela, seca. E não vou. Você viveu às minhas custas por 15 anos. Chega. Quer trabalhar? Vai atrás. Eu não tenho tempo. Tenho um jantar com meu chefe. O quê? Paul berrou, jogando fora toda a falsa gentileza. Que jantar é esse? Com aquele almofadinha do Stone? Sim, com o Gerard, respondeu Caroline com calma, indo para o quarto se arrumar. É uma reunião de trabalho. No nosso banco, isso é comum. Reunião, sei, e Paul foi atrás, bloqueando a passagem no corredor. Sei bem que tipo de reunião é essa. Caroline se virou de repente, e ele recuou instintivamente ao ver o olhar dela. Mais uma palavra nesse tom, disse em voz baixa, mas firme, e eu vou embora. De vez. Levo sua mãe comigo. E acredita, na pensão que um desempregado como você pode pagar mal dá para pão e água. Eu agora tenho dinheiro para contratar um bom advogado. Paul mordeu a língua. Discutir com essa nova Caroline dava medo. Onde estava a mulher submissa que ele mandava e desmandava? Só, e não volta tarde, resmungou ele, saindo da frente. A mamãe pode ficar preocupada. Caroline só balançou a cabeça. Nem agora ele tinha coragem de admitir que era ele quem estava preocupado. O orgulho não deixava. Às 8 da noite, na porta do prédio, a esperava um Mercedes preto com motorista uniformizado. Vestida com o único vestido decente que tinha presente da irmã no aniversário de 30 anos, Caroline se sentia como uma Cinderela a caminho do baile. O restaurante Berkeley a recebeu com a luz suave dos lustres de cristal, música ao fundo tocada por um quarteto de cordas e o aroma delicado de pratos refinados. Gerard a esperava numa mesa discreta, no fundo do salão, elegante e imponente em seu terno escuro. Caroline, você está linda, disse ele, levantando-se com gentileza e puxando a cadeira para ela. Esse vestido ficou perfeito em você. Obrigada, respondeu ela, sem jeito, ajeitando os vincos do tecido. Em meio às mulheres chiques, com joias brilhantes e vestidos de grife, ela se sentia como uma parente pobre. Faz tempo que eu não saía de casa. Erro imperdoável do seu marido, comentou Gerard, servindo vinho branco em sua taça. Uma mulher como você deve ser mostrada ao mundo, não escondida. Caroline não sabia como reagir àquele tipo de elogio. Era bom ouvir, claro. Mas também assustador. Stone não era só um homem atraente e bem-sucedido, era seu chefe. Qualquer passo em falso poderia custar caro. Vamos brindar, propôs Gerard. A uma nova fase da sua vida. Eles brindaram, e Caroline tomou um pequeno gole. O vinho era seco, perfumado. Nunca tinha provado algo assim. A conversa começou girando em torno do trabalho. Stone perguntou sobre as ideias que ela tinha para melhorar o setor, os projetos que considerava mais urgentes. Caroline, tímida no início, logo se soltou. Surpreendeu-se ao perceber que, mesmo depois de anos presa em casa, ainda sabia muito ou talvez até mais que antes. Eu lia todas as revistas que o Paul trazia do trabalho, confessou. Às vezes ia escondida até a biblioteca.
Também me inscrevi em alguns cursos online mas ele nunca soube. Por que tinha tanto medo dele? Perguntou Gerard, direto. Caroline ficou em silêncio, girando a taça nos dedos. Não sei, disse depois de um tempo. No começo, eu o amava. Depois, acostumei. E por fim, comecei a ter medo de mudar. Não tinha meu próprio dinheiro, a casa está no nome dele, perdi o emprego nos anos 90, quando a empresa fechou. Ia fazer o quê? Ir para onde? Eu entendo, assentiu Gerard. Muitas mulheres passam por isso. Mas agora tudo mudou. Você tem um trabalho, vai ter seu dinheiro. Pode recomeçar. E você? Perguntou Caroline, de repente. Por que está me ajudando? Gerard ficou pensativo por um instante. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 10 anos, disse enfim. Por causa da secretária nova. Minha mãe era engenheira, mas depois do divórcio teve que arrumar outro emprego para sustentar a casa. Durante o dia ela desenhava projetos, à noite lavava roupa para os outros. Eu jurei que, quando crescesse, não deixaria nenhuma mulher passar por aquilo. Caroline ficou tocada com a sinceridade dele. E a sua mãe? Ainda está viva? Não, Gerard balançou a cabeça. Morreu há 5 anos. Câncer. Consegui comprar uma casa para ela numa boa região, contratei os melhores médicos mas já era tarde. Anos demais de trabalho pesado, estresse, privações. Sinto muito, disse Caroline, com sinceridade. Não precisa, sorriu Stone. O mais importante é que, nos últimos anos, ela viveu como uma rainha. Agora, e mais um pouco de vinho? A noite passou num piscar de olhos. Caroline não se lembrava da última vez em que tinha se sentido tão leve, tão viva. Descobriu que ainda sabia rir, conversar, curtir uma boa comida, uma boa música. Já está tarde, disse ela, olhando o relógio. Preciso voltar. A mãe do Paul vai ficar preocupada. Claro, assentiu Gerard. Meu motorista vai levá-la. Caroline, quero que saiba, estou aqui, se precisar de ajuda. Qualquer tipo. Caroline ficou sem jeito, mas não tirou a mão da dele. Obrigada, disse simplesmente. Por tudo. Em casa, uma surpresa desagradável a aguardava. Paul estava acordado. Sentado na cozinha às escuras, só o brilho da ponta do cigarro iluminava o ambiente. Se divertiu bastante? Perguntou ele com a voz rouca quando Caroline acendeu a luz. E aí? O novo amante te tratou bem? Paul, chega. Tô cansada, respondeu Caroline. Foi um jantar de negócios. Conversamos sobre trabalho. Claro, ele zombou. E depois ele te levou pro AP dele para mostrar a coleção de selos, né? Não preciso te dar satisfações, cortou ela. Como está sua mãe? Tua mãe tá bem, resmungou Paul, dei os remédios como você pediu. Caroline o olhou surpresa. Será que ele realmente tinha cuidado dela? Obrigada, disse com sinceridade. Ah, deixa disso, murmurou Paul, meio sem graça. Afinal, ela é minha mãe. Caroline foi até o banheiro, sentindo um calor estranho por dentro. Será que ainda havia esperança? Será que Paul podia mudar de verdade? Mas essa esperança se desfez em menos de uma semana. Stone tinha confiado a Caroline um projeto importante, a criação de uma nova estratégia de investimentos para um grande cliente. Ela ficou até tarde no escritório fazendo os cálculos, salvou tudo no computador do trabalho e foi embora. No dia seguinte, os arquivos tinham sumido. Até os backups. O que aconteceu? Perguntou Stone, preocupado ao ver o rosto dela pálido. Meu trabalho desapareceu, Caroline respondeu, atordoada. O projeto todo, os cálculos, não entendo como. Gerard franziu a testa e chamou o técnico de T. Depois de 1 hora de investigação, ele voltou com a resposta. Alguém apagou deliberadamente todos os arquivos do computador da Caroline. E fez isso remotamente,
com um programa específico. Verifiquei o IP. Veio do computador da casa dos Richardson. Do Paul. Caroline sentiu o chão sumir sob seus pés. Paul. Mas como? Por quê? Pra te sabotar, disse Stone, duro. Quer que você fracasse e perca o emprego. Assim você volta a depender dele. Não acredito, sussurrou Caroline. Ele não faria isso. Os fatos dizem o contrário, retrucou Gerard. Felizmente, nosso sistema faz backups automáticos dos arquivos importantes. Nada foi perdido. Mas eu aconselharia você a pensar seriamente na sua segurança. Um homem como seu marido não mede consequências. Caroline assentiu, sentindo o sangue ferver. Como ele teve coragem? Depois de tudo que ela fez por ele? À noite, ela entrou em casa com passo firme. Paul assistia a TV como se nada tivesse acontecido. Por que você fez isso? Perguntou sem rodeios. Fiz o quê? Ele levantou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Apagou meus arquivos do trabalho. Não adianta fingir. A equipe de TI já rastreou tudo. Foi do seu computador. Paul empalideceu, mas logo recuperou o controle. Prova, deu um sorriso cínico. Vai ver, foi o teu namoradinho querendo nos separar. Chega! Caroline ergueu a voz. Não acredito em mais nada que sai da tua boca. A partir de hoje, somos dois estranhos. Vou pedir o divórcio. Ah, vai nessa. Paul se levantou num pulo. Só quero te lembrar, o apartamento é meu. Quem vai pra rua é você. Pode ser, respondeu Caroline, calma. Vou alugar um lugar. Meu salário permite isso. E vai fazer o que com a velha? Debochou Paul, internar num asilo? A mãe vai comigo, respondeu firme. Ela escolheu ficar do meu lado. E eu vou cuidar dela. Coisa que você, filho dela, nunca fez. Paul ficou vermelho de raiva. E ele levantou a mão, mas Caroline nem se mexeu. Tenta, disse em voz baixa. E eu chamo a polícia. Tenho testemunhas do seu comportamento. A cuidadora, os vizinhos. Isso hoje em dia dá cadeia. E você sabe. Paul abaixou o braço, ofegante. Saia da minha casa, rosnou. Às 2. Hoje mesmo. Vamos sair amanhã, respondeu Caroline com tranquilidade. Hoje vou dormir com sua mãe. E nem pense em vir bater na porta. Vou pôr a corrente. Ela se virou e entrou no quarto de Debbie. A senhora estava acordada, sentada na cama, escutando tudo. Tá tudo bem, mãe, sorriu Caroline. Amanhã vamos embora. Pra nossa nova casa. E o Paul? Perguntou a idosa, com voz fraca. O Paul vai ficar, respondeu Caroline com doçura. Ele precisa refletir sobre muita coisa. Certo, disse Debbie, de repente firme. Já era a hora. Mimo demais só cria monstro. Caroline abraçou a idosa, sentindo as lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. 15 anos de pesadelo estavam chegando ao fim. Agora começava uma nova vida difícil, incerta, mas finalmente dela. Na manhã seguinte, ela ligou para Stone e explicou a situação de forma objetiva. Preciso de um dia de folga, concluiu. Tenho que encontrar um lugar para morar e levar minha sogra comigo. Não se preocupe com isso, respondeu Gerard. Tenho um apartamento vazio em Neuilly. 3 quartos, térreo. Ideal para uma senhora de idade. Pode ficar lá até encontrar algo definitivo. Mas eu não posso aceitar, e começou Caroline. Pode sim, interrompeu Stone. Considere parte do seu pacote de benefícios. O banco cuida dos seus funcionários valiosos. Caroline cedeu. Recusar ajuda naquele momento seria tolice. Obrigada, disse com sinceridade. Não sei como te agradecer. Só seja feliz, respondeu Gerard. Você merece. No fim do dia,
ela e Debbie já estavam instaladas no novo apartamento espaçoso, claro, com móveis e eletrodomésticos modernos. A sogra, que chegou numa ambulância equipada, foi acomodada com conforto num quarto separado, com cama especial e botão de chamada para a enfermeira. Parece até um hotel, sussurrou a idosa, encantada com o novo lar. Caroline, é verdade que agora vamos viver assim? Sim, mãe, disse Caroline, colocando os remédios na mesinha de cabeceira. Agora tudo vai dar certo. Mas o destino ainda lhe reservava novas provas. 2 semanas depois, ao voltar do trabalho, Caroline encontrou Debbie desacordada. A ambulância chegou rapidamente, mas já era tarde. Um AVC grave não deixou chances. Sinto muito, disse o jovem médico, guardando o estetoscópio. Fizemos o possível. Caroline assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Não chorou. As lágrimas pareciam presas lá dentro, sem conseguir sair. Stone insistiu para que o banco arcasse com todos os custos do funeral. Você faz parte da nossa família corporativa, disse ele. E numa família, a gente se apoia nos momentos difíceis. Paul não apareceu no enterro. Mandou uma coroa de flores com um bilhete frio, Hindu filho. Caroline nem se surpreendeu. Já não esperava mais nada do ex-marido. Depois do funeral, ao voltar para o apartamento vazio, Caroline sentiu-se verdadeiramente sozinha pela primeira vez em muito tempo. Ninguém mais precisava dos seus cuidados. Ninguém a esperava em casa. A liberdade pela qual tanto sonhou de repente parecia um abismo. Ela começou mecanicamente a organizar os pertences de Debbie, separando o que podia doar para a igreja e o que teria que jogar fora. Na bolsa antiga da sogra, achou um envelope com a inscrição tremida, Caroline. Após minha morte. Dentro, havia uma carta. Caroline, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Não fique triste por mim, vivi uma vida longa. Nem sempre feliz, mas cheia de histórias. Sei que não fui a melhor sogra. Me perdoa pelas mágoas. Você virou a filha que eu nunca tive. Lembra da caixinha de joias? Está escondida no alto do armário do nosso antigo apartamento, atrás da mala de roupas de inverno. Paul não sabe dela. As joias valem muito. O avô as comprou no início do século passado, de um joalheiro famoso. São suas. Use com sabedoria. E mais uma coisa, não tenha medo de amar de novo. Você merece ser feliz. Sua mãe, Debbie. Caroline ficou muito tempo sentada, com a carta nas mãos, chorando em silêncio. Só então percebeu o quanto havia se apegado à sogra. Debbie, apesar das dificuldades iniciais, tinha virado uma verdadeira mãe para ela. A caixinha com joias. Mas como pegá-la? Paul jamais deixaria ela entrar no antigo apartamento. Teria que agir com cautela. No dia seguinte, Caroline ligou para o ex-marido. Paul, preciso pegar umas coisas, disse num tom neutro. Não são minhas. São da sua mãe. Coisas pessoais, fotos, documentos. E por que eu deixaria, ironizou Paul, você já não é da família. Ela me pediu para guardar algumas lembranças, explicou Caroline, com paciência. Para a memória dela. Tá bom. Aparece amanhã às 6, respondeu ele, a contragosto. Mas seja rápida. Tenho um encontro. Não perde tempo, pensou Caroline, mas só respondeu, estarei lá às 6. No dia seguinte, quando chegou ao prédio onde viveu por 15 anos, o coração apertou com uma mistura de saudade e alívio. Quantas lágrimas derramadas ali, quantas humilhações suportadas. Paul abriu a porta sem nem perguntar quem era. Estava de terno novo e perfumado com colônia cara. Rápido, disse em vez de cumprimentar. Tô com pressa. Caroline entrou sem dizer nada. Tudo estava diferente. Novos papéis de parede, móveis trocados, até o cheiro era outra mistura de cigarro e perfume feminino. Você tá morando com alguém? Perguntou, sem pensar. Ficou com ciúmes, riu Paul, tô com a garçonete do café.
Ao contrário de certas pessoas, ela sabe o que importa na vida, casa e marido, não carreira. Caroline não respondeu. Qual o sentido de discutir? Paul não mudaria nunca. Preciso dar uma olhada lá em cima do armário, disse. As roupas de inverno da sua mãe. Vai lá, deu de ombros Paul, mas seja rápida. Ele entrou no banheiro, e Caroline subiu na escada, abrindo o armário de cima. No fundo, como Debbie dissera, estava a velha mala. Atrás dela, a caixinha. Com cuidado, Caroline desceu e a guardou na bolsa grande. Pegou também algumas fotos do álbum da família, um chale antigo da sogra e o passaporte de Lazó para disfarçar. Terminei, disse ao vê-lo sair do banheiro. Obrigada. De nada, respondeu ele. Mas não volta aqui mais. Ela é ciumenta. Como se eu quisesse voltar, pensou Caroline, mas só se despediu. Em casa, abriu a caixinha com emoção. As joias ainda estavam lá. O broche com granadas, os brincos de pérola, os anéis com pedras preciosas. Mas algo chamou sua atenção, havia um fundo falso. Com cuidado, ela puxou e prendeu a respiração. Debaixo, havia moedas de ouro. Pelo menos 20. Use com sabedoria, ecoaram as palavras da sogra. E Caroline sabia exatamente o que fazer com aquele tesouro. No dia seguinte, Caroline pediu uma folga no trabalho e foi até uma joalheria famosa no centro da cidade. O avaliador examinou cuidadosamente as joias com uma lupa, depois balançou a cabeça com respeito. Coleção impressionante. Essa presilha, por exemplos em dúvida, obra de um mestre renomado. E essas moedas estão em perfeito estado, têm grande valor para colecionadores. Podemos oferecer um ótimo valor. A quantia que ele mencionou fez Caroline levar a mão ao peito. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Eu, preciso pensar, murmurou ela. Claro, disse o especialista, compreensivo. Aqui está meu cartão. Ligue quando decidir. À noite, Caroline contou sobre a descoberta para Stone. Jantavam no restaurante BA com Rio, como já era tradição nas sextas-feiras. O que eu faço com isso tudo? Perguntou, ainda perdida. Nunca administrei tanto dinheiro. Tenho uma proposta, respondeu Gerard, pensativo. Mas antes me diga, você confia em mim? Sim, respondeu ela sem hesitar. Nos últimos meses, Stone deixará de ser apenas seu chefe e se tornará um amigo de verdade. Alguém em quem ela podia confiar de olhos fechados. Então, veja. Um grande cliente quer comprar uma participação majoritária no banco. É uma empresa séria, com boa reputação. Mas temos um problema de liquidez. Precisamos de um aporte significativo para estabilizar a situação. Se você investir o dinheiro da venda das joias no banco, se tornará sócia. Pequena, claro, mas ainda assim. E quando o negócio se concretizar, terá um retorno excelente. Caroline pensou. A veia empreendedora que desenvolvera na faculdade, mas que deixará adormecida por tantos anos, agora lhe dizia que era uma ótima oportunidade. Eu topo, disse com firmeza. Mas vou precisar separar uma parte para as despesas do dia a dia. Claro, sorriu Gerard. Você é uma mulher prática, Caroline. Gosto disso. As palavras dele aqueceram seu coração. Nos últimos meses, ela e Stone tinham ficado cada vez mais próximos, embora ambos mantivessem a relação estritamente profissional. Mesmo assim, Caroline percebia o jeito como ele a olhava quando achava que ela não via e ela mesma já não conseguia desviar os olhos dele. No dia seguinte, ela vendeu as joias e investiu a maior parte no banco, tornando-se oficialmente acionista minoritária. Gerard cuidou pessoalmente de toda a papelada, explicando cada passo. Agora você é oficialmente coproprietária do Banco Estabilidade, disse ele solenemente, entregando os documentos. Parabéns. Mais uma semana depois, estourou um escândalo. Informações sobre o negócio em andamento vazaram para um banco concorrente, que iniciou um ataque agressivo comprando ações em massa, tentando roubar clientes e espalhando boatos negativos.
Temos um vazamento, disse Stone, sério, numa reunião de emergência. Alguém está passando informações aos concorrentes. Os técnicos de TI começaram a investigação e logo chegaram ao culpado. O IP de onde os dados haviam sido enviados pertencia a Paul Richardson. Mas como? Exclamou Caroline. Ele nem trabalha aqui. Mas está saindo com a garçonete do café em frente, explicou o chefe de segurança. E ela é irmã do vice-diretor do Banco Mercury, nosso principal rival. Richardson repassava informações que conseguia de alguma forma. Eu nunca contei nada para ele, afirmou Caroline. A gente nem se fala mais. Não é culpa sua, tranquilizou Stone. Ele invadiu o nosso sistema. Provavelmente contratou um hacker. Está se vingando pela demissão e ganhando dinheiro com espionagem corporativa. O que vai acontecer agora? Perguntou Caroline, assustada. O banco vai falir? Duvido, respondeu Gerard, surpreendentemente calmo. Tenho um plano. Mas vou precisar da sua ajuda. O plano de Stone era arriscado, mas brilhante. Eles decidiriam dar a Paul uma informação falsa sobre uma suposta falência do banco. Caroline deveria esbarrar com ele ou por acaso e deixar escapar a notícia. Ele com certeza vai contar aos concorrentes, explicou Gerard. E eles vão vender nossas ações rapidamente para evitar perdas. Aí compramos tudo de volta por um preço baixíssimo. Caroline ficou nervosa antes do encontro. Seria a primeira vez que veria o ex-marido desde tudo e ainda teria que fingir ser uma mulher assustada, prestes a perder tudo. Armaram a cena no mesmo café em frente ao banco, onde a garçonete trabalhava. Caroline foi almoçar com Shannon, falando em voz alta sobre os supostos problemas do banco. Você acredita que estamos prestes a falir? Disse Shannon, exageradamente alto, quando a garçonete se aproximou. Stone já está preparando a papelada para entrar com pedido de falência. Fala baixo, sussurrou Caroline, fingindo preocupação e olhando de canto de olho para a garçonete. Podemos ser demitidas por isso. A garçonete fingiu não ouvir, mas Caroline percebeu o brilho nos olhos dela. O anzol estava lançado. À noite, quando Caroline saía do banco, Paul a esperava na porta. Oi, forçou um sorriso. Quanto tempo, hein? O que você quer? Perguntou Caroline, fria, fingindo estar com pressa. Nada demais, deu de ombros Paul, só saber como você tá. Parece cansada. Nem me fala, suspirou Caroline, lembrando as instruções de Stone. Seja natural. Diga a verdade onde puder, e só invente o necessário. O clima no trabalho tá péssimo. Todo mundo estressado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Problemas? Perguntou Paul, tentando parecer indiferente. E como? Disse Caroline, com outro suspiro. Mas não posso falar. Coisa confidencial, você entende. Ah, qual é? Paul mudou o tom, ficando todo amigável. Vai dizer pra mim? A gente viveu junto 15 anos. Caroline fingiu hesitar. Bom, e estão dizendo que o banco vai falir, soltou por fim, como se não quisesse falar. Stone já tá preparando o processo. E eu coloquei todo o dinheiro que ganhei com as joias da mãe nisso. Agora vou perder tudo. Ela soltou um soluço convincente. Paul a tocou de leve no ombro, com um falso ar de consolo. Não fica assim, disse, escondendo mal a satisfação. Quem sabe dá certo. E se não der? Ué, a vida continua. Você pode voltar para casa. Para casa? Caroline levantou os olhos, surpresa. Claro, disse Paul, tentando parecer sincero. Pensei melhor. Acho que a gente exagerou. Talvez seja a hora de recomeçar. Você volta, cuida da casa, de mim. Ele nem tenta esconder o que quer de verdade, pensou Caroline, com nojo. Está atrás de uma empregada de graça. Obrigada, mas não, disse firme. Vou dar um jeito. Sempre posso arrumar outro emprego. Como quiser, respondeu ele, com indiferença. A oferta continua valendo.
Agora preciso ir. Se cuida. Ele lhe deu um beijo na bochecha e saiu apressado. Caroline o acompanhou com o olhar, sentindo um arrepio subir pela espinha. Tudo tinha dado certo até demais. No dia seguinte, o clima no banco era tenso. De alguma forma, os boatos sobre a suposta falência tinham vazado para a imprensa. As ações da Estabilidade o despencavam rapidamente. Está tudo dentro do previsto, disse Stone numa reunião fechada. Os concorrentes entraram em pânico e estão vendendo as ações. Estamos comprando tudo por meio de empresas de fachada. Até o fim do dia, teremos o controle acionário. E depois? Perguntou Caroline. Depois, anunciamos um acordo com um investidor internacional, respondeu Gerard, sorrindo. É real, só estávamos mantendo em segredo. As ações vão disparar, e todos vamos sair ganhando. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois, quando as ações atingiram o valor mais baixo, o banco anunciou um contrato com um importante fundo de investimento suíço. As ações subiram imediatamente, valendo 1,5 vezes mais do que antes. Caroline, que tinha investido todo o dinheiro da venda das joias, de uma hora para outra se tornou uma mulher rica. Parabéns, disse Stone durante a comemoração entre os diretores do banco. Você agora é milionária. Foi graças a você, respondeu Caroline, erguendo a taça de champanhe. Se não fosse por você, eu ainda estaria lavando a louça da minha sogra. Você teria se libertado de qualquer forma, disse Gerard com convicção. Mulheres como você não foram feitas para viver presas. Mais cedo ou mais tarde, você teria encontrado um jeito de abrir as asas. Seus olhares se cruzaram, e Caroline sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, Gerard se tornará muito mais que um chefe ou amigo. Mas os dois mantinham uma distância cuidadosa, evitando cruzar a tênue linha entre o profissional e o pessoal. Uma semana depois, estourou outro escândalo. Paul Richardson foi preso por espionagem industrial e tentativa de manipulação do mercado financeiro. Descobriram que ele não apenas repassava informações confidenciais aos concorrentes, mas também atuava no mercado usando dados privilegiados até perder tudo com a queda das ações da Estabilidade. Ele tentou se matar na cela, disse Stone, com expressão séria, colocando um jornal fresco na frente de Caroline. Conseguiram salvá-lo a tempo. Caroline ficou pálida. Por pior que fosse sua relação com o ex-marido, a notícia de sua tentativa de suicídio a abalou profundamente. Foi por nossa causa? Perguntou em voz baixa. Por causa do que fizemos? Não, respondeu Gerard, balançando a cabeça. Foi por causa da ganância e da burrice dele. Nós só protegemos o banco. Foi ele quem cruzou todos os limites, violou a lei e agora está pagando o preço. Caroline assentiu, mas o peso no peito continuava ali. De repente, ela lembrou do Paul de antigamente jovem, sorridente, cheio de sonhos. Para onde tinha ido aquele homem? Ou será que nunca existiu? Talvez tenha sido apenas uma ilusão. Quero visitá-lo, disse, com firmeza. Por quê? Estranhou Stone. Depois de tudo o que ele te fez. Porque um dia eu amei ele, respondeu Caroline com simplicidade. Prometi estar ao lado dele na alegria e na tristeza. Quebrei essa promessa, mas agora só quero dar um gesto humano. Apoiar alguém que chegou ao fundo do poço. Gerard a encarou por alguns segundos, depois assentiu devagar. Você é uma mulher extraordinária, Caroline. Tenho uma admiração enorme por você. Ele mesmo a levou até o hospital do presídio, onde Paul estava internado. Um policial mal-humorado vigiava a porta, mas ao ver Stone, ficou em posição de sentido e deixou os dois entrarem sem perguntas. Paul estava deitado numa cama estreita, pálido, abatido, com os pulsos enfaixados. Ao ver a ex-mulher, virou o rosto para a parede. Veio aqui para rir da minha cara, murmurou. Não, Paul, respondeu Caroline com doçura, sentando-se na beira da cama. Só queria saber como você está. E dizer que, eu te perdoo. Paul virou o rosto bruscamente. Havia um brilho febril nos olhos dele.
Você me perdoa, riu de forma amarga. Depois de tudo. Depois de você e os seus Tony me enganarem feito criança? Me arruinarem? Você fez isso consigo mesmo, Paul, disse Caroline, balançando a cabeça. Você quem começou essa guerra. Invadiu o sistema do banco, entregou informações secretas. Nós só nos defendemos. E antes disso, insistiu Paul, antes vocês também não me sabotaram? Não me mandaram embora? Você se destruiu sozinho, disse ela com firmeza. Durante anos, se apropriou do meu trabalho, me humilhou na frente dos outros, me traiu com garçonetes. Tudo o que está acontecendo com você é resultado das suas próprias escolhas. Paul ficou em silêncio, de costas. Os ombros tremiam levemente. Trouxe algumas coisas para você, disse Caroline, tirando da bolsa um saco com frutas, cigarros e um suéter quente. E mais isso, colocou um envelope na mesinha ao lado. O que é isso? Perguntou ele, desconfiado. Dinheiro para um advogado. Um bom advogado. Ele pode conseguir uma pena mais branda, considerando os atenuantes. Por que está fazendo isso? A voz de Paul soava sinceramente confusa. O que você quer em troca? Nada. Adeus, Paul. Ela se levantou e foi até a porta. Já com a mão na maçaneta, ouviu a voz fraca do ex-marido atrás dela. Caroline, e obrigado. Ela se virou e sorriu. Um sorriso sereno, com um leve traço de tristeza. Não precisa agradecer, Paul. Se cuida. Stone a esperava no corredor, andando de um lado para o outro, claramente nervoso. Como foi? Perguntou assim que a viu. Bem, respondeu Caroline. Fiz o que precisava fazer. E agora sinto que um peso saiu das minhas costas. Finalmente estou livre. Livre de verdade. Gerard a abraçou forte, puxando-a para junto do peito. Eu estava com medo que ele dissesse algo que te fizesse sofrer de novo. Não, Caroline balançou a cabeça, sem se afastar. Ele não tem mais poder sobre mim. Ninguém tem. Eles ficaram abraçados ali, no corredor vazio do hospital, e Caroline percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, se sentia verdadeiramente feliz. Não por ter um homem ao lado forte, confiável, amoroso, mas porque ela mesma tinha se tornado assim, forte, confiável, capaz de amar. Gerard, disse ela baixinho, levantando o rosto para ele. Quero te dizer uma coisa. Já estava na hora, ele sorriu, passando com carinho o dedo pela bochecha dela. Estou esperando por isso há 6 meses. O que exatamente? Caroline ficou sem jeito. Que a gente dê o próximo passo no nosso relacionamento. Faz tempo que somos mais que colegas, mais que amigos. Não é? Caroline sentiu o rosto corar. Sim, fazia tempo que eram mais do que amigos. Só que os dois tinham medo de admitir até para si mesmos. Sim, respondeu ela, olhando nos olhos dele. Eu te amo, Gerard. E eu te amo, Caroline, respondeu ele com a mesma simplicidade. E te peço em casamento. Aqui e agora, nesse corredor de hospital, porque não quero esperar mais nem um minuto. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão frio de cerâmica, e tirou do bolso uma caixinha de veludo. Casa comigo, Caroline. Prometo estar sempre ao seu lado, apoiar todas as suas escolhas e nunca mais deixar você lavar a louça da sogra. Ele sorriu, com os olhos brilhando de carinho e amor. Embora você fosse adorar minha mãe. Ela era professora de matemática e feminista. Era, repetiu Caroline, pegando o anel com o diamante reluzente. Sim, ela faleceu há 5 anos, Gerard assentiu. Mas me deixou um ensinamento valioso: me encontre uma mulher que seja sua igual. Nem acima, nem abaixo. Igual. Passei a vida procurando por ela. E encontrei. Caroline colocou o anel no dedo anelar da mão esquerda e sentiu que ele encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Sim, disse ela com serenidade. Eu caso com você, Gerard.
Saíram andando devagar, de mãos dadas, como dois adolescentes apaixonados. Lá fora, começava a cair uma neve leve de primavera, cobrindo a cidade com um manto branco. Como se dissesse, agora vocês podem recomeçar. O casamento de Caroline e Gerard foi simples, mas elegante. Nada de centenas de convidados, bolos gigantes ou discursos intermináveis. Apenas os mais próximos colegas do banco, alguns velhos amigos de Gerard e seus filhos gêmeos do primeiro casamento, Chris e Daniel, de 17 anos. Estamos muito felizes pelo nosso pai, disse Chris com sinceridade, dando um beijo na bochecha de Caroline depois da cerimônia. Ele ficou uma pessoa diferente desde que te conheceu. Mais vivo. Você não tem ideia do quanto ele sofreu com o divórcio, completou Daniel. A nossa mãe foi embora com o maior concorrente dele, o Michel Kirton. Conhece? Já ouvi falar, respondeu Caroline. Kirton era dono do Banco Mercúrio, principal rival deles. Nosso pai ficou arrasado, continuou Chris. Não pela mãe, eles já estavam distantes há anos. Mas pela traição. Ele e Kirton eram amigos desde a faculdade. Agora entendo por que ele reagiu tão mal à história com o Paul, disse Caroline, pensativa. Ele passou por algo parecido. Exato, disse Daniel. Mas você curou ele. E somos gratos por isso. Os gêmeos abraçaram, e Caroline sentiu um nó na garganta. Ela nunca teve filhos, Paul dizia que atrapalhariam sua carreira. E agora, de repente, ela tinha 2 filhos crescidos, inteligentes, gentis, educados. Era uma sensação estranha, mas maravilhosa. Depois do casamento, Caroline e Gerard foram morar no apartamento espaçoso dele, num bairro nobre da cidade. Eram 5 quartos, um escritório, uma cozinha enorme e uma varanda com vista para o centro. Nos fins de semana, os gêmeos vinham visitá-los, enchendo a casa de risos, conversas animadas e cheiro de bolo no forno. Caroline descobriu um talento inesperado para a cozinha, agora que cozinhar tinha virado prazer e não obrigação. No trabalho, tudo ia bem. Depois do episódio das ações, o Banco Estabilidade fortaleceu sua posição no mercado, e Caroline foi promovida a vice-diretora financeira. Agora, ela liderava 3 departamentos com 20 funcionários ao todo. Você nasceu para liderar, dizia Gerard, observando como ela gerenciava tudo com firmeza. Exigente, mas justa. As pessoas te respeitam. Eu só me lembro de como é ser desvalorizada, respondia Caroline. E me esforço para nunca repetir os erros dos outros. Ela realmente era uma excelente gestora. Atenta aos detalhes, mas sem exageros. Exigente, mas nunca autoritária. Seu setor tinha os melhores resultados do banco, e os funcionários raramente pediam demissão mesmo quando recebiam propostas melhores de concorrentes. A vida parecia ter finalmente encontrado seu ritmo, tranquila, feliz. Mas o destino ainda reservava um novo desafio para Caroline. Certa tarde, voltando do trabalho, ela encontrou Gerard no escritório com um homem que não conhecia. Conversavam com seriedade, mas pararam ao vê-la entrar. Desculpa interromper, disse Caroline, se virando para sair. Posso voltar mais tarde? Não, fica, disse Gerard, claramente preocupado. Isso também te envolve. Esse é o Igor, detetive particular. Detetive? Caroline se assustou. O que aconteceu? Paul Richardson fugiu da prisão domiciliar há 3 dias, respondeu o detetive antes de Gerard. Era um homem magro, de olhar atento. Caroline sentiu um arrepio gelado nas costas. Fugiu. Mas não tinha monitoramento? Tinha, mas falhou, deu de ombros o detetive. Ele burlou a tornozeleira eletrônica. Enganou o sistema para achar que ainda estava em casa e sumiu. A polícia está procurando, mas até agora, nada. E vocês acham que ele pode ser perigoso para a gente? Perguntou Caroline, sentando-se na poltrona. Não acho, eu tenho certeza. Igor tirou algumas folhas da pasta. Aqui estão prints das mensagens dele nas redes sociais. Ele culpa vocês 2 por tudo e faz ameaças bem claras. Caroline leu os papéis e empalideceu.
Paul escrevia coisas horríveis sobre vingança, sofrimento, promessas de o acertar as contas. Eu sei que é difícil, disse o detetive com delicadeza, mas vocês precisam estar preparados. Minha recomendação: reforcem a segurança. Evitem sair sozinhos, não abram a porta para estranhos. Talvez seja melhor se mudarem temporariamente. É o que vamos fazer, disse Gerard, decidido. Tenho uma casa de campo nos arredores da cidade. Fica bem isolada, quase ninguém sabe que ela existe. Vamos para lá por um tempo. Ótima ideia, assentiu o detetive. E eu recomendaria também contratar um segurança particular. Para os dois. Quando Igor foi embora, Caroline ficou um bom tempo em silêncio, olhando pela janela para a cidade iluminada ao anoitecer. No que você está pensando? Perguntou Gerard baixinho, sentando-se ao lado dela e abraçando-a pelos ombros. Em como a vida é estranha, respondeu ela, pensativa. Há um ano, eu era uma dona de casa esgotada, sem um centavo no bolso, sem nenhuma esperança de futuro. E agora sou uma profissional bem-sucedida, uma esposa feliz e alvo de um ódio mortal. Vamos superar isso, disse Gerard com convicção. A gente já passou por coisa pior. E o Paul? O que ele pode fazer contra nós? Ele está sozinho, e nós somos fortes. Caroline assentiu, mas a inquietação não a abandonava. Ela conhecia bem demais o ex-marido rancoroso, vingativo, incapaz de perdoar qualquer arranhão no ego. Imagina então uma derrota tão humilhante como a que ele sofreu. No dia seguinte, eles se mudaram para a casa de campo de Gerard, uma mansão moderna, escondida no meio da floresta. O terreno era cercado por um muro alto, equipado com sistema de segurança de última geração e 2 seguranças fazendo revezamento. Aqui estamos seguros, disse Gerard, mostrando o lugar para Caroline. Ninguém conhece esta casa além dos gêmeos e uns poucos amigos muito próximos. Caroline assentiu, admirando os cômodos amplos com janelas enormes que davam para a mata. Era um lugar calmo, acolhedor. Exatamente o que precisavam para atravessar aquele período de tensão. Ela continuou trabalhando de forma remota. Graças à tecnologia, podia fazer videoconferências e coordenar sua equipe à distância. Gerard também resolveu a maioria das coisas pelo telefone e e-mail, só indo à cidade de vez em quando, sempre acompanhado de um segurança. Passou uma semana, depois outra. Nenhuma notícia de Paul. Era como se tivesse desaparecido. A polícia seguia procurando, mas sem muito empenho, afinal, ele não era um criminoso perigoso, apenas um golpista foragido da prisão domiciliar. Aos poucos, Caroline e Gerard começaram a relaxar. A vida no campo era agradável, tranquila, equilibrada, saudável. Faziam longas caminhadas na floresta, cozinhavam juntos, e à noite assistiam a filmes antigos perto da lareira. Até o trabalho fluía melhor longe do barulho da cidade, a mente funcionava com mais clareza, as ideias vinham com facilidade. E se a gente ficasse aqui de vez, sugeriu Gerard durante o jantar. Só vamos à cidade quando for realmente necessário. Aqui é tão bom. E os gêmeos, lembrou Caroline. Vai ficar difícil para eles virem. Logo terão provas finais, depois vestibular. Suspirou Gerard. Talvez a gente acabe vendo eles cada vez menos. Não fala isso, Caroline apertou a mão dele. Eles te adoram. Sempre vão dar um jeito de visitar. Tomara, sorriu Gerard. Sabe no que eu tenho pensado ultimamente? Em ter um filho. Nosso filho. O que você acha? Caroline congelou com o garfo no ar. Um filho? Nessa idade? Já passei dos 40. Não se assusta assim, riu Gerard, percebendo a reação dela. Não tô dizendo agora. Mas, e eu adoraria ter mais um filho. Com a mulher que eu amo. Eu não sei, confessou Caroline. Nunca pensei nisso seriamente. Paul não queria filhos, e depois achei que já era tarde demais. Mas se você quer, talvez eu tente. Só que nessa idade, é arriscado. Nem tanto, disse Gerard. A medicina hoje faz milagres.
Minha tia teve uma filha saudável aos 45. E a gente pode pagar os melhores médicos. Caroline ficou pensativa. Um filho. Um serzinho que seria parte dela, o seu reflexo, sua continuidade. A ideia, de repente, pareceu doce e irresistível. Vamos tentar, disse ela, surpresa com as próprias palavras. Eu quero um filho. Nosso filho. O rosto de Gerard se iluminou. Ele largou os talheres e a abraçou forte. Você me fez o homem mais feliz do mundo, sussurrou ele ao ouvido dela. Prometo ser o melhor pai que esse bebê poderia ter. Ainda tomavam chá, sonhando com o futuro, quando a campainha tocou. Que estranho, Gerard franziu a testa. Quem será? Não estamos esperando ninguém. Vou ver, disse um dos seguranças, passando pela cozinha até a porta da frente. Um minuto depois, voltou com a expressão tensa. Sr. Stone, tem um entregador lá fora. Disse que é uma entrega urgente. Entregador, Gerard estranhou. Não pedi nada. Ele diz que é do Chris. Um presente de aniversário, explicou o segurança. Mas meu aniversário é só no mês que vem, disse Gerard, ainda mais confuso. E o Chris traria pessoalmente no fim de semana. Tem algo errado, alertou Caroline. Não abre a porta. Gerard assentiu e se virou para o segurança. Diga ao entregador para deixar o pacote na varanda. A gente pega depois. O segurança saiu, mas voltou logo com o rosto ainda mais preocupado. Ele insiste que precisa entregar em mãos. Disse que é valioso e ele é responsável por garantir que chegue ao destinatário. Tem algo muito errado aqui, repetiu Caroline, sentindo o coração apertar. Liga pro Chris. Pergunta se ele mandou alguma coisa. Gerard pegou o celular e discou. Depois de alguns toques, Chris atendeu. Oi, pai. Tá tudo bem. Chris, você me mandou algum presente com entregador? Perguntou Gerard direto. Claro que não, respondeu o filho, confuso. Por quê? A gente vai se ver sábado, eu ia. Entendi, cortou Gerard. Escuta com atenção. Não sai de casa hoje. Tranca todas as portas e não abre para ninguém. Te ligo de novo daqui a 1 hora. Ele desligou e se virou para o segurança. Chame a polícia. Agora. E não abra a porta sob nenhuma circunstância. É o Paul, né? Caroline sussurrou. Ele nos encontrou. Parece que sim, Gerard fez que sim com a cabeça, tenso. Mas como? Quase ninguém sabe deste lugar. Será que ele nos seguiu? Ou vigiou os meninos, Caroline sugeriu. Ou alguém conhecido contou. Ela foi interrompida por um estrondo ensurdecedor. A porta da frente explodiu, voando das dobradiças, e uma nuvem de fumaça invadiu a casa. O segurança mais próximo caiu com a força da explosão. Corre, gritou Gerard, agarrando a mão de Caroline. Pela saída dos fundos. Eles correram para a porta dos fundos, mas não deu tempo. Um homem mascarado, com uma arma na mão, já havia entrado pela cozinha. Parados, ordenou ele, apontando o revólver para Gerard. Mãos para o alto. Caroline gelou ao reconhecer a voz. Mesmo com a máscara, mesmo disfarçado era Paul. Seu ex-marido. Paul, disse ela com calma, dando um passo à frente. Baixa essa arma. Isso não vai resolver nada. Cala a boca, rosnou ele, arrancando a máscara. Seu rosto estava tomado pelo ódio. Vocês dois. Acabaram com a minha vida. Levaram tudo de mim. Trabalho, casa, reputação. Agora é a minha vez. Paul, escuta, começou Gerard, puxando Caroline discretamente para trás de si. Vamos conversar como gente civilizada. Ainda dá tempo de consertar as coisas. Eu posso te ajudar a recomeçar. Recomeçar? Paul deu uma risada insana. Depois da cadeia?
Depois que todo mundo descobriu que eu sou um fracassado? Agora vocês é que vão pagar. Os dois. Ele ergueu o revólver e mirou em Gerard. Sem pensar, Caroline se lançou à frente. Não. O disparo ecoou com força, ensurdecendo a sala. Caroline sentiu um impacto violento no ombro e caiu, sem dor imediata, só uma sensação estranha de dormência e frio se espalhando pelo corpo. Caroline, gritou Gerard, correndo até ela. Meu Deus, não! Paul ficou parado, com o revólver na mão, olhando para ela com uma expressão confusa. Não era mais ódio, mais choque. Como se nem ele acreditasse no que acabará de fazer. A culpa é sua, murmurou ele. Você que se meteu onde não devia. Nesse momento, o segundo segurança entrou na sala, alertado pelo tiro, com a arma em punho. Parado, gritou ele. Larga essa arma agora. Paul virou-se devagar, como se estivesse em transe. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu não queria, sussurrou, e de repente apontou o revólver para a própria cabeça. Não faz isso, gritou Gerard, mas já era tarde. O segundo tiro se misturou ao som das sirenes da polícia que chegava. O corpo de Paul caiu no chão como uma marionete sem cordas. As horas seguintes foram um borrão para Caroline: dor, luzes, vozes, correria. Ambulância, hospital, centro cirúrgico. A última coisa que ela viu antes de adormecer com a anestesia foi o rosto de Gerard, curvado sobre ela, dizendo: fica firme, meu amor. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Caroline acordou na UTI. Monitores piscavam ao seu redor, aparelhos faziam sons baixos e rítmicos. Ao lado da cama, com a cabeça apoiada nos braços, dormia Gerard. Ele estava acabado, rosto abatido, barba por fazer, olhos vermelhos. Gerard chamou ela com um fio de voz rouco. Ele despertou imediatamente e sorriu com alívio ao vê-la. Você acordou, disse com ternura. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelada por um caminhão, respondeu Caroline com sinceridade. O que aconteceu com o Paul? O rosto de Gerard escureceu. Ele morreu. Se matou logo depois de atirar em você. Os médicos disseram que ele estava em depressão profunda, agravada pela prisão e tudo o que passou. Caroline fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Como aquilo tinha chegado tão longe? Como um homem comum podia virar um monstro? Não chora, Gerard enxugou suas lágrimas com carinho. Não foi culpa sua. Ele fez as escolhas dele. Eu sei, sussurrou Caroline. Mas, e é triste. Uma vida tão vazia. E uma morte ainda mais sem sentido. Vamos parar de falar dele, sugeriu Gerard suavemente. Tenho uma boa notícia para você. Qual? Caroline forçou um sorriso fraco. A bala atravessou o ombro sem atingir nenhum órgão vital. Os médicos disseram que você vai se recuperar totalmente em 2 meses. Isso é maravilhoso, ela assentiu. E tem mais uma coisa, Gerard hesitou, procurando as palavras. Lembra do nosso papo sobre ter um filho? Lembro, Caroline ficou tensa. Por quê? Quando te trouxeram ao hospital e fizeram os exames, os médicos descobriram que você está grávida. De cerca de 4 semanas. Caroline ficou paralisada. Grávida, murmurou. Mas como? Quer dizer, eu sei como, mas, e é certo? Absolutamente, Gerard sorriu. Os exames confirmaram. Você está esperando nosso bebê, Caroline. E o tiro? A cirurgia? Não afetou? Não, tranquilizou ele. O bebê está bem. Os médicos disseram que ele se agarra à vida com força. Igual à mãe dele. Caroline riu entre lágrimas, sem conseguir acreditar naquilo tudo. Depois de tudo que tinham passado, depois de tanta dor, esse presente inesperado da vida. Menino ou menina? Perguntou ela. É cedo para saber, sorriu Gerard. Mas eu aposto que vai ser uma menina. Linda e inteligente, como você.
Eu acho que vai ser um menino, retrucou Caroline. Forte e generoso, como o pai. Eles sorriram um para o outro, e Caroline pensou que talvez tudo aquilo tivesse valido a pena. Talvez aquele caminho difícil fosse justamente o que a levava à verdadeira felicidade. 5 anos depois. Mamãe, olha, a pequena Debbie, que recebeu o nome da avó, entregou a Caroline um desenho. Fui eu que fiz. Está lindo, meu amor, sorriu Caroline, observando os rabiscos coloridos. O que é? É a nossa família, disse a menina com orgulho. Aqui é o papai, aqui é você, aqui sou eu, aqui estão o Chris e o Daniel, e esse é o nosso cachorro Jack. Está maravilhoso, Caroline abraçou a filha. Você é uma verdadeira artista. Igual a vovó? Perguntou Debbie, séria. Você disse que ela desenhava muito bem. Sim, igual a vovó, assentiu Caroline, lembrando dos desenhos da sogra que encontraram no antigo apartamento depois da morte dela. Alguns agora decoravam as paredes da casa de campo. A mesma onde aconteceu a tragédia com Paul, mas que decidiram não vender. Ela e Gerard concluíram que a vida precisava seguir. Não dava para deixar o medo e a dor mandarem. A casa havia mudado, estava mais clara, mais acolhedora. Agora, o riso infantil era constante por ali. Os gêmeos, que já tinham se formado na universidade, apareciam com frequência com suas namoradas, e a pequena Debbie crescia alegre e cheia de curiosidade. Caroline continuava trabalhando no banco, mas agora com um horário mais flexível, 3 dias no escritório, 2 em home office. Não queria perder nenhum instante da infância da filha. Gerard apoiava totalmente essa decisão. Ele também fazia questão de passar o máximo de tempo possível com Debbie. Às vezes, nas noites silenciosas, depois que a filha dormia e Gerard ficava no escritório, Caroline saía para a varanda e ficava olhando as estrelas. Pensava na sua vida, em como tudo havia mudado tão de repente. Em Paul, que nunca conseguiu encontrar o próprio caminho. Em Debbie, a mais velha, cuja bondade e sabedoria ajudaram nos momentos mais difíceis. Em Gerard, que mostrou a ela o que era o amor de verdade com respeito e parceria. Em que está pensando? Perguntou Gerard, saindo na varanda e abraçando-a pelos ombros. Na vida, respondeu Caroline. Em como tudo acontece de formas tão estranhas. Às vezes penso, e o que eu diria para aquela versão antiga de mim, aquela mulher assustada, lavando louça na casa da sogra, com medo de contrariar o marido? E o que diria? Perguntou Gerard, curioso. Diria, e aguenta firme, garota. Vai dar tudo certo. Você é mais forte do que imagina. E um dia você vai ser verdadeiramente feliz. Gerard beijou com carinho a têmpora dela. E você é forte mesmo. A mulher mais forte que eu conheço. Nem sempre fui, Caroline balançou a cabeça. Mas a vida me ensinou a lutar. Por mim, pela minha felicidade, por quem eu amo. E valeu a pena? Perguntou Gerard com um sorriso. Caroline se virou para ele e olhou nos olhos. Aqueles olhos que sempre a olhavam com amor e respeito, nunca com desprezo ou raiva. Sem dúvida, respondeu ela, e o beijou. Da direção do quarto, veio a voz sonolenta de Debbie. Mamãe. Papai. Tô com sede. Eles se entreolharam e riram. Já vou, meu anjo, respondeu Caroline. A mamãe já vai levar água. Ela entrou em casa sentindo o coração transbordar de amor e gratidão. A vida seguia em frente. Uma vida linda, cheia de sentido. E nenhum sofrimento parecia em vão, porque todos levaram até aquele momento de felicidade plena. E em algum lugar, em outro plano, Debbie, a mais velha, sorria ao ver a neta que levava seu nome, a Caroline feliz e o Gerard amoroso. Sabia que seu legado tinha sido bem usado, não só as joias, mas o maior presente que deixou para a nora e a capacidade de perdoar, de amar e de nunca desistir. Assim, a dona de casa oprimida virou uma mulher de negócios bem-sucedida e uma mãe realizada. Assim, Paul teve seu fim, incapaz de vencer os próprios demônios de orgulho e ódio. E a pequena Debbie herdou o melhor das duas famílias, a força dos Richardson e a nobreza dos Stone.
E se existe justiça neste mundo? E Caroline acreditava que sim, então cada um teve o que merecia. E cada lágrima, cada momento de desespero acabou levando a algo luminoso e verdadeiro. Afinal, como dizem, o que não te mata, te fortalece. Caroline era a prova viva disso.